Boa tarde, pessoal. Boa noite, Leônia. Sim, tá sem som porque eu deixei fechado aqui. Daqui a pouquinho eu abro pra gente começar a conversar. Vou esperar um pouquinho, tá bom? Já abro aqui. Pessoal, boa tarde. Tudo jóia com vocês? Pessoal que já entrou aqui. A Ana, a Márcia, sejam bem-vindos. Deixa eu ver, não consigo. Marcinha, seja bem-vinda. Leônia, já falei oi. Ale, seja bem-vindo. Quem mais está aqui? A Loirine já está aqui também esperando. Já vou abrir aqui para a Loirine. Kelly, boa noite. Boa tarde, né? Tá escuro aqui, mas é boa tarde ainda. Tô de olho no relógio aqui, mas tá boa tarde ainda. Pessoal, que bom vocês por aqui. Nós vamos iniciando aí o nosso bate-papo e hoje vamos dar aí sequência a um assunto que eu já comecei faz um tempo aí, falando sobre mediunidade, né? Sobre essas possibilidades que nós temos de comunicação com os planos extrafísicos, mas acima de tudo falar sobre os benefícios, né, que isso traz para a gente, mas também das responsabilidades, que são os desafios, né, a forma com que a gente vai lidando aí com tudo isso. E hoje nós vamos ter aí essa movimentação energética. E lembrando que sempre quando a gente tem uma live, a gente vai deixar isso registrado, né, depois a Loirine teve aí o capricho de botar lá no YouTube também, né, eu achei super legal.
Assim que eu tiver um tempinho, eu quero... Hilderson, boa noite, boa tarde. Seja bem-vindo, Hilderson. A Ana, eu não sei pronunciar seu nome, é Butik? Eu já conversei com você, mas eu não sei pronunciar seu nome, eu tô sendo muito honesto aqui, tá? Mas eu tô falando oi pra você, que eu vou até acenar pra você aqui, ó, enquanto eu tô conseguindo fazer aqui. Porque eu já não tô conseguindo mais, no caso. Então, quando a gente faz um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui, esse campo que se abre, ele fica plasmado, tá, gente? A estrutura de harmonização quântica, os combinados que nós temos aqui no processo evolutivo é para que deixe isso sempre, sempre aberto aí para que vocês possam absorver, depois ouvir novamente e fazer com isso mesmo uma aula, sabe? Aquilo que, quando vocês vêm para esse momento aqui, as equipes de vocês também se fazem presentes aqui. E é feita uma atualização, tá? Há trabalhos na linha de ancestralidade e tantas outras coisas. E aí, na verdade, as limpezas. Eu falo que é uma sessão meio que mais bruta, sabe? Que acontece aqui na live. E hoje, para bater esse papo sobre mediunidade, trazendo sempre um olhar, né, de constelação sistêmica, que é esse trabalho que a Loirine desenvolve com maestria, trazer sempre uma complementação, né, justamente para as pessoas que estão trabalhando já os seus processos através da constelação, através dos outros atendimentos que a Loirine faz, também através dos trabalhos que eu ofereço, né, seja nos cursos, seja nos atendimentos, e que vocês tenham esses benefícios aí, tá bom? Deixa eu botar a Loirine aqui para falar com a gente também. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia, e você? Melhor agora, né? Como Ai, sempre, né? que delícia. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Eu também já dei uma ajustadinha aqui. Tem um filtro aqui medonho. Peraí, vamos pôr um melhorzinho, ó. Ah, tem como fazer isso aqui também, é? Eu tenho um filtro babadeiro aqui, cheio de ET e coisa, mas aí vai ficar meio assim, né? Eu não sei disso não. Agora que eu tô vendo que tem umas estrelinhas aqui, é ali que põe, é? Tem Ah, uma carinha com umas estrelinhas, né? E aí a gente na coloca. verdade, Lore, como hoje é sexta-feira, eu tô doido pra pôr um outro filtro. Eu vou só mostrar um pedaço dele aqui no canto, mas pode gerar uma má impressão da gente, entendeu? Então Ah, eu vou fechar, deixa esse filtro aqui, ó, foco no branco, senão vão pensar besteira da gente. Lore, seja bem-vinda mais uma vez pro nosso bate-papo aqui. Fique à vontade para falar oi pra galera aí. boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Mais uma das nossas lives, né? E hoje um assunto maravilhoso. Gente, eu tô cheia de pergunta para você, tá? Nossa! Já? Já? Quer começar pelas perguntas? Ah, meu Deus, é muita pergunta aqui, né? O povo tá bem entusiasmado e esse assunto de mediunidade é muito legal. E eu até selecionei algumas perguntas que eu tenho em consultório, principalmente, né? Uau! Olha só, antes de você entrar, lembra que eu falei, ó, isso aqui é meio que uma sessão, tá? Uma sessão um pouco mais pesada, mais puxadinha e vambora. Eu não estava mentindo, eu nem combinei nada com a Loirine, tá, gente? Aliás, vamos falar isso aqui para ele, pro pessoal que tá aqui, deixar registrado. A gente não combina live. A gente só define o tema. Uhum. A gente não ensaia, a gente abre o campo para provar que o nosso trabalho ele tem uma eficácia e realmente as coisas acontecem, né? Então eu falo, se você sabe, mas não usa, você só conhece. Então, ao ancoramento, a gente abre o campo e deixa os movimentos, né? Como a gente diz lá na constelação, deixa que os movimentos aconteçam para atingir de forma objetiva as pessoas que estão alinhadas com a frequência correta, né? Fica à vontade, Lô. Então, sempre que se fala de mediunidade, né, ou coisa assim, eu até fui procurar no dicionário o que seria essa palavra mediunidade, né, para a gente trazer um pouco mais. Então, assim, é mediar ou ter conexão com seres, enfim, né? E as perguntas que mais eu recebo no consultório é como que se manifesta, o que é mediunidade, né, de que forma que é, todo mundo é médium, quais são as formas de mediunidade, né? Clarividência, clarividência, enfim, né? E aí o povo é bem curioso nisso, né? Porque a gente não faz ideia das conexões que as pessoas têm. Às vezes elas já estão nesse campo e elas nem se percebem, nem sabem que é Na isso, né? maioria das vezes. Na Na maioria maioria das das vezes. vezes. Isso aí. Na maioria das vezes. Então, começando sobre essa questão da mediunidade, o que é mediunidade? Esse ato ou essa maneira, essa forma de se estabelecer conexão com aquilo que não é físico.
O maior desafio nosso quando a gente fala de mediunidade, e isso tem aumentado bastante. O áudio deve estar ok? Eu nem perguntei aqui. Você me ouve bem, Aqui tá Lori? ok, aham. Eu também estou te ouvindo bem. Então tá. Senão o pessoal já tinha reclamado também. Uhum. Olha só, o grande lance da mediunidade, então quando a gente sai do mundo físico e vai para o extrafísico, o primeiro problema que nós temos, na minha concepção, são os paradigmas religiosos, né? Aquilo que foi vendido para nós há milhares de anos, a estrutura que foi formatada, dizendo para nós que o limite máximo é aquilo que você está fazendo aqui e agora. Tanto é que não existe amanhã e não existe o ontem, né? Existe só o agora. Então a gente fica muito preso nessa situação. Sendo que quando a gente entra nesse mundo da espiritualidade, quando a gente entra no mundo principalmente da mediunidade propriamente dita, o que acontece? Acaba tudo isso, né? As pessoas que vão participar do curso de apometria que a gente vai ter na outra semana, a gente vai discutir um pouquinho isso aí, para que as pessoas tenham, principalmente aquelas que já trabalham, tenham um pouco mais de ferramentas, de recursos para entrar nesse campo, que aí lá a gente não chama de mediunidade, a gente vai falar disso lá também, lá, mas a gente chama de apometria. A gente vai viajar na linha espaço-tempo. Quando você fala de mediunidade aqui, com esse olhar nu e cru, como a gente está falando, que as pessoas têm mediunidade, é isso? Então, vamos começar abrindo um pouco mais, porque a mediunidade em si, ela não tem limites. Quando a gente passa para esse mundo quântico, que é esse mundo extrafísico, não tem limite. Se você percebe que você faz parte de algo maior, quando você tem consciência disso, você nem se limita a um tipo de mediunidade. Então tem a psicografia, tem a vidência, né? Tem a clareaudiência, tem a incorporação. Isso não faz mais sentido. Você acolhe aquilo que a tua frequência ressoa inicialmente, né? Mas nós vamos falar um pouco mais disso. Então, quando as pessoas vêm para essa definição de mediunidade, né? Aqui para nós, na harmonização quântica, a gente traz exatamente esse ponto. Olha, essa conexão com o plano extrafísico. No frigir dos ovos, depois de muito estudo, você vai entender que é uma conexão com você mesmo, numa outra frequência, numa outra realidade. Então, isso já é um desafio muito grande. Então, quando a gente baixa toda essa informação, quando a gente traz isso para a compreensão a nível físico, então aí sim a gente precisa se apoiar, por enquanto, em algumas tendências que nós temos ainda como norteadoras, por assim dizer. E aí a gente inevitavelmente vai entrar, sai do cristianismo, né? A gente sai dessa estrutura e você vai esbarrar no kardecismo, você vai esbarrar na Umbanda, você vai esbarrar no Candomblé, vai esbarrar na Quimbanda, que é esse cruzamento aí, onde alguns fenômenos, né? E aqui a gente pode entrar até na fenomenologia, lá na constelação, onde alguns fenômenos podem acontecer. Eles podem, não é que para que haja mediunidade tem que haver aquele fenômeno, não é isso. A maioria das pessoas, Doirine, e eu conheço muita gente assim, e não posso falar, né, porque senão a pessoa talvez nem dorme, elas estão acessando um campo através da mediunidade, que elas chamam de intuição, que elas têm muita certeza e muitas coisas dão certo quando elas seguem aquela linha de raciocínio, que é uma conexão com uma outra estrutura além dela, física, entende? Então, quando a pessoa começa a passar, por exemplo, por muitas sessões, um tratamento aí com você ou com outros terapeutas, ela vai abrindo o campo, ela vai tendo acesso à realidade extrafísica que é aqui com a gente também, só é uma outra frequência. Então, isso é mediunidade. Eu não entendo porque as pessoas ainda, algumas estruturas insistem em trazer a mediunidade como algo sobrenatural, né? Como algo que você precisa treinar, que você precisa... Na minha opinião, né? Quando a gente fala de mediunidade, o primeiro ponto é aquietar. Eu tenho tanta bagunça interna para resolver, eu tenho tanta coisa acontecendo que eu tenho que ter um pouco de cautela. Por qual motivo? Muitas pessoas têm essa facilidade de conectar, né? E aí quando elas não arrumam a casinha delas, o povo do outro lado, que a gente acessa via mediunidade ou intuição, eles, eles querem trabalhar. Se é uma galera legal da luz, aí como a gente fala, eles querem trabalhar, eles querem nos ajudar para que eles possam evoluir também. E se é o povo que não é da luz, que quer bagunçar o coreto? Aí a coisa fica um pouco mais diferente. E é fácil. As pessoas que acessam essa frequência que acham que está ajudando, mas tem a vida delas virada no avesso, no sentido negativo mesmo, precisa rever. Precisa rever o que ela está acessando. Porque as minhas equipes... tá, mas vamos ver o resultado, né? Como diz, pelo fruto que conhecerão as árvores. Então, tem um certo contexto aí. Eu gosto de uma colocação, até eu vou ler aqui, para deixar um pouco mais teórico isso, para não ficar tão no mundo desse mundo abstrato que eu tenho tudo por canalização. Eu gosto de uma
Isso daqui está no Wikipedia, tá, gente? Eu vou ler exatamente da internet que está aberto aqui na minha frente, olha. Mediunidade ou canalização designa a alegada comunicação entre humanos e espíritos, ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. Olha que coisa mais simples. Não tem mistério nisso. Agora, quando leva isso para a religião, aí fica misterioso. Aí tem os ritos, tem os rituais, tem todo um sistema de desenvolvimento, né? E aí as Até pessoas porque acabam... até porque tem religiões que nem acreditam que tem espíritos, né? Então, assim, vamos dizer assim, então isso Ó, complica um pouco, porque tudo que for além disso é, é, é coisa do mal, né? Então, você está já que falando você, sobre. já que você tocou na ferida, eu vou falar de uma que eu participei, que é a católica, né? Que não acredita nisso. Que fica falando lá que Jesus está escrito, não sei qual parte do evangelho, que ele disse, ó, não tem como comunicar com quem está lá, e também não tem como quem está lá comunicar com quem está aqui. Mas o mesmo cara, ele sobe lá no monte para orar e leva os discípulos dele junto, e uma galera se apresenta ali. Mateus, Elias, Moisés, uma coisa assim, e eles ficam assustados com aquilo, né? Mas, pô, eles não sabem, aquilo foi dito para eles que não podia, e de repente ali estão em projeção, estão acessando um plano astral, que é o plano dos espíritos, que é essa esfera astral. Isso é um ponto. Essa mesma estrutura que eu participei por anos, ela diz assim que isso não existe, que isso é besteira. Mas essa mesma estrutura tem pessoas treinadas em exorcismo, que é para exorcizar o quê? Responde para mim isso. Então, quando eu comecei a investigar isso, a gente sai da matriz, né? Vai exorcizar o quê? Se você fala que isso não existe, vai exorcizar o quê? E aí, em alguns eventos que eu participava, o pessoal tinha manifestação, o pessoal subia de costas em umas pilastras enormes, enfim. Aí eu falava, tá, o que que é isso? Ah, isso é um fenômeno. Fenômeno do quê? Entende? Então, isso é muito sério. Então, as pessoas que vivem isso, que ainda estão presas a essa estrutura, a vida delas tende a ser muito mais desafiante. Tem um evento que eu achei muito interessante, porque de um menino que eu atendi há alguns anos dentro dessa linha de estrutura aí, né, que era orar pelas pessoas, sabe? Que era muito legal de ajudar, né? Eu sempre quis ajudar. E aí aconteceu um evento desse de manifestação. E a pessoa ali mudou a voz, o corpo começou a se contorcer e tal. Eu não sabia lidar com aquilo. E aí nós juntamos em 3 pessoas lá para ficar orando até expulsar aquele demônio. Falando que era um demônio, tá? Mais tarde, quando a gente vai estudar o que é umbral, o que são eguns, o que são quiumbas, entender essas facções aí, a gente descobre que essas pessoas que se aproximam, às vezes por nós estarmos fisicamente encarnados, mas vibrando uma frequência muito baixa, essas pessoas que se aproximam podem ser entes queridos nossos, que nem sabem que morreram ainda, e estão incorporando, estão acoplando, estão acessando a nossa frequência, simplesmente para pedir ajuda. E às vezes a gente vai expulsar o demônio, e o demônio pode ser nosso vovô, nossa vovó, nosso tio, sobrinho, sei lá, quem for, entende? Então esse assunto da mediunidade, ele é bem legal da gente entender um pouquinho, porque nós vivemos isso já, não é uma coisa nova que precisa de muito confete, sabe? O que precisa é de responsabilidade, o que precisa de seriedade, quebrar paradigma, quebrar dogma, sai das religiões, sai dessa estrutura, vamos entender o fenômeno. Aí fica interessante. Eu falo que defendo o meu trabalho de harmonização quântica, que a gente já abre o curso, né? Você sabe disso, gente, não tem dogma religioso aqui, joga sua carteirinha da igreja lá no porta-luva do carro e vem nu. Vem fazer uma conexão com a tua essência para que você possa depois disso, olha, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui nunca, e vai fazendo o seu processo evolutivo, assim como eu fiz o meu, como você faz o seu, e assim por diante. A gente não quer vender ou impor um pensamento, mas dentro dessa proposta, por exemplo, de mediunidade, como o kardecismo traz, por exemplo, a ciência hoje já testa muita coisa. Não tem como a religião, por exemplo, querer manipular, né? O problema, Luíne, que eu entendo sobre essa questão da religião que fala isso ou aquilo, é porque por muito tempo a gente achou, né, que a espiritualidade era uma patente da religião, que só ela podia manipular essa energia. Uhum. E a constelação, você nota isso muito mais do que eu, percebe que as pessoas não cabem mais nesse paradigma, né? Então elas estão evoluindo um fenômeno, que é o nosso sistema solar, no cinturão de fótons, né? As energias taquiônicas ativando estruturas em nós que nós não fazemos ideia de como lidar com isso, traz para nós questionamentos que até então não existiam. E a mediunidade é uma dessas. A gente não sabe lidar, isso não foi ensinado, isso foi negligenciado, e naturalmente nós estamos tendo acesso a outras realidades paralelas e tudo mais, que é a nossa intenção de deixar para as pessoas esse legado, né? Ó, gente, calma, que tá tudo certo, né? Vamos só agir com responsabilidade nisso aí, né? Isso, O que mais?
E não o que tenho. que eu percebo, né? Porque quando o cliente vem para mim com todos esses conflitos, com sonhos, ou com já conectando, já fazendo esse trabalho sem saber o que está fazendo, né? Acessando essas informações, seja ouvindo, seja vendo, seja sentindo, seja, enfim, né? Eu sempre tento trazer assim, olha, se você for católico, aqui a gente não está falando, né, de novo, questão de religião, né? Aqui você tem essa doutrina, você tem esse conhecimento. Se você morasse na Índia, de repente, você teria outro conhecimento. Se você, então assim, a gente precisa desmistificar, porque qual é o sentido de cada um ter a sua religião e todas elas terem uma verdade, né? E o que é verdade, e a galera toda se debatendo, buscando uma verdade, porque no fim, quando eu falo assim, quando chega no meu consultório, as pessoas estão desesperadas, de alguma forma, Sim, em conflito com essas crenças, mas, tipo assim, tem algo que não faz mais sentido, e o que eu faço com isso agora? E eu falo que um dos maiores desafios é quebrar esse sistema de crença, da pessoa sim, entender, cara, você é normal, é desse jeito mesmo, tá tudo bem, tá dessa forma, né? sim. Tem um som acontecendo aqui, não é incorporação, não é nada. Ah, Meu não. cachorro que tá roncando aqui no meu pé. Ah, Tá aqui embaixo. roncando. Tá roncando e tá sonhando. Ele fica fazendo como se fosse um soluço. Tá aqui, tadinho. O Eu Theo. assisti um filme essa semana, o nome do filme é Após a Morte, tem no Netflix. É uma médica que acontece um negócio lá com ela, e ela faz o experimento, ela e os colegas, eles morrem, e aí, por alguns minutos, e aí eles vivem uma experiência e Já os vi esse filme. colegas acordam eles, né? E eu achei Fica muito na beira interessante. ali, né? Então, assim, É alguns minutos difícil. aí para tentar acessar ali. Não sei se você viu esse filme? Sim. Você viu? Na realidade, essa experiência de quase morte, a EQM, tem estudos, tem exercícios para isso, tá? Chama EQM. A gente tem Uhum, aqui no Brasil, inclusive, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, meu xará, que estuda a glândula pineal. Eu sempre cito uhum, ele, sabe? Ele trabalha com seriedade e ele fala muito disso aí, dessas experiências. Agora, o que é legal, né, seguindo essa linha de raciocínio que você trouxe, das pessoas que apresentam diferentes crenças, nós temos também as culturas, né? uhum. Então, quando nós entramos, por exemplo, na linha da mediunidade consciente e respeita essa questão cultural, já fica muito mais interessante. Então, se nós vamos lá para a Índia entender como é que eles representam e manifestam isso, vai ser totalmente diferente do que acontece na África, onde já existe uma, por ressonância, tá? Sempre essa palavra, por ressonância, muita dor, muito sofrimento, a questão da escravidão, que isso vem lá dos Anunnakis, que, né, trabalharam a escravidão com aquele povo, isso mais aí aproximadamente 350, 400 mil anos. Isso vira uma outra estrutura de conexão cultural também. Quando vem para o Brasil, essa galera traz isso para cá, a gente chama isso de candomblé aqui, mas eles já tinham essa tecnologia do espírito, por assim dizer, que é conversar com o povo lá do outro lado. Se a gente pega a galera que já vivia aqui antes da gente chegar 500 anos atrás, nós tínhamos já os índios que habitavam aqui, a gente chama de índio por convenção e também determinação, mas essa raça tinha um nome. Não dá para falar que era um povo, de acordo com o ponto de vista que a gente observa, que era um povo que não tinha cultura, um povo que não tinha tecnologia, um povo que não tinha inteligência. Tá? Esse povo que aqui trabalhava, por exemplo, usava as ervas, e uma delas é a ayahuasca, é o cogumelo, que até hoje se trabalha com Uhum, isso, dentro de um sistema para quê? Para acessar o plano astral. uhum. Então também já existia a mediunidade, só que aí, por manipulação e controle, isso foi tolhido e aí não se trabalhava mais isso. E hoje volta-se a fazer isso. Então, são os mesmos fenômenos que são abordados culturalmente também, não só dentro da estrutura de religião. É que a religião vem depois para formatar, né? As pessoas ficam tão perdidas, essa é a verdade, né? Que ela precisa que alguém fale assim, ó, faz isso. Aí a pessoa fala, ah, agora sim. Aí ela faz isso e fica feliz. Então, beleza, a religião é para isso. Agora, e as pessoas que não cabem dentro dessa estrutura? Que são as pessoas de hoje, né? Século XXI, as pessoas que estão aí abertas e tendo acesso a outras conexões que não tem como explicar. A ciência já sabe disso, eles têm essas informações, porém, para manter o controle da população, eles não soltam essa informação. Então, a gente vai lutando aqui com os recursos que a gente tem, né? Para trazer isso. E quando, junto com esse pacote, né? Junto com o pacote, eu acho legal a gente trazer porque é legal quando a pessoa fala assim, ah, você é médio de incorporação, né? Que legal. Então, beleza. Eu, por exemplo, desenvolvi esse tipo de mediunidade. Eu tenho mais a clareaudiência, que eu ouço muito por ter desenvolvido esse canal aqui, né? Na fisicalidade.
a vidência um pouco, né? E à medida que eu percebo que isso vai aumentando, eu vou me lascando cada vez mais, no bom sentido, né? Você sabe, a gente conversa bastante. Pô, 3 horas da manhã, quase que todos os dias estamos lá acordados. Tá lá trabalhando, o pessoal chama, ó, vem trabalhar, vem pra cá. Parece o Silvio Santos, né? Vem pra cá. E a gente tem que ir lá, aumenta as responsabilidades. E aí é legal, porque junto com as responsabilidades, né, vem também os benefícios, que é esse cuidado, que é essa sensação de estar sendo sempre amparado, de estar sempre aí sendo cuidado, né, com essas estruturas. Aquela sensação de órfão que eu tinha, por exemplo, há alguns anos, de tipo assim, nossa, eu fui perdido, eu estou perdido, eu fui abandonado aqui nesse planeta, aquela coisa não existe mais, por exemplo. E olha que eu não estou em nenhum terreiro, não faço parte de nada, de nenhuma estrutura assim que fica, né, para ficar cultuando algo, alguém, não é nada disso, mas isso acontece, isso é bem legal, isso é bem interessante. É, eu vou dar um outro up aqui. Você quer fazer alguma outra pergunta aí? Eu falo muito, por exemplo, assim, agora, o que eu recebo muito também são adolescentes, né? Porque eles já estão numa outra pegada, tem coisa que já não faz sentido, é óbvio para eles, mas eles não sabem lidar com isso, eles são igual esponjinha, eles captam tudo. Então, assim, aí o que é triste? Porque a medicina tradicional não compreende isso, os pais não compreendem isso, eles não compreendem isso, para onde eles vão parar? Um psiquiatra, toma um medicamento, então isso vai atrapalhar ainda mais esse processo, né? Então, como direcionar essas pessoas que estão tendo esse despertar? Porque aqui, quando Sim. você fala de mediunidade, pelo que eu entendo, tipo assim, não é meritocracia de ninguém, todo mundo Não. pode desenvolver, eu, você, todo mundo, né? Então, Sim. assim, como ajudar essas pessoas de alguma forma a desenvolver isso com respeito, com cautela, com cuidado, né? Com responsabilidade, vamos dizer assim, e quem já está É, para alinhar isso? eu gosto dessa palavra responsabilidade, né? Da gente fazer isso com responsabilidade, que eu acho que é super legal. Pensar assim, né? Pensar esse processo com maturidade e tudo mais. Porém, vai falar disso para uma criança, né? Não faz sentido para uma criança falar de responsabilidade sobre algo que os pais não acreditam, que os avós talvez tiveram algumas experiências. Uma das formas de pensar isso hoje, eu sugiro como, até mesmo como, eu sempre falo, né, a gente vai falar do trabalho nosso, a gente quer vender o peixe, mas não é isso. Os Merkabas de luz, por exemplo, eles são ferramentas gratuitas que a gente tem aqui no Insta mesmo, né? Toda semana eu compartilho um dos que a gente tem aqui, até fechar esse ciclo, para disponibilizar o equilíbrio dessas energias. Porque o que acontece? Do lado de cá, tendo essas crianças, por exemplo, que estão abertas, que têm essa facilidade de conexão, que têm essa facilidade de acessar de forma involuntária, né, por assim dizer, não que eles estejam ali fazendo rodinhas e forçando um movimento, fazendo algo de forma abrupta, mas acontece, né? Às vezes acontece. Do lado de cá, a gente tem essas crianças que têm já essa ressonância, essa facilidade. Do lado de lá, nós temos centenas de milhares de seres que estão doidos para ter uma experiência como essa. Tá, e o que é que a gente faz para controlar isso? Eu preciso botar ordem, né, no parquinho. Eu preciso botar ordem no parquinho. É aqui que entra aquele trabalho que eu sempre falo das equipes. Olha, eu preciso entender quem são as minhas equipes, como é que essas estruturas atuam, onde é que elas atuam, para onde é que isso caminha. Tá, e as pessoas não querem estudar. E aí, Loirine, eu vou deixar registrado aqui, né? Infelizmente, as pessoas que hoje têm esse desafio, eu não consigo estudar, eu não quero, isso não é para mim, não tem o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu, por exemplo, quando vem o atendimento, você pode atender o fulano por apometria, né? Eu falo, quem vai assinar a conta? Porque eu não vou. Mas a pessoa sabe que você vai fazer um atendimento para ela? Não. Tá, mas então quem vai assinar a conta? Porque quando a pessoa pede, a própria pessoa está autorizando. E quando a pessoa não pede, quem vai assinar essa conta? Então, olha que complexo que fica. Eu tenho uma criança que não faz ideia do que está acontecendo. Se os pais quiserem, eles podem fazer um trabalho pelas crianças. Do outro lado, eu tenho uma galera que não respeita limite algum, que vem e vem com força mesmo, eles vêm e não estão nem aí. E aqui a gente precisa respeitar, por assim dizer, a primeira diretriz, né, da federação, como a gente diz, que a gente não pode interferir no processo evolutivo das nações e no caso das pessoas, entendeu? Então não é tão simples resolver isso. Não dá para pegar uma criança e falar para ela assim, olha, vai dar tudo certo, fique tranquilo.
Eu atendi uma, não faz muito tempo, e tinha exatamente esse desafio aí. Ela via coisas na casa dela. Vou falar de um exemplo que veio para mim. Ela via ali a pessoa na cama, ela via a pessoa lá, a pessoa aqui e tal. Eu falei, tá, mas isso é um problema? Sim, eu tenho medo, eu não sei lidar com isso. Tá, o que você quer fazer? Ah, eu quero fechar isso. Tá bom, vamos fechar. Aí depois fechou, ok? Fez essa conversa e tal. Quando terminou a conversa, sabe o que a pessoa me perguntou? Olha, depois que fechou, eu posso ir na balada? Tem uma festa esse final de semana? Será que isso vai me atrapalhar? Aí eu falei assim, então, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Você veio aqui pedir uma ajuda. Eu estou te dando ajuda, isso vai ser feito, vai ser neutralizado. Agora, vai ser neutralizado isso que você está pedindo. Eu não sei o que está na sua mente, eu não sei o que está no seu coração, o que você está emanando. Você vai numa festa fazer o quê? O que vai acontecer lá? O que é que você vai trazer dali para a tua casa? Então, praticamente, o trabalho que a gente faz aqui, ele acaba sendo nulo. Porque não dá para a pessoa ir em uma sessão, a gente faz um trabalho, anula, isola e nunca mais vai acontecer. Isso não existe. Por qual motivo? Gente, nós somos seres viventes e o que faz toda essa máquina funcionar é o nosso ectoplasma, a nossa energia. Tem sangue correndo na veia, tem sangue esquentando aí no teu corpo, você está gerando ectoplasma. É isso que é o nosso diferencial aqui. E é aí que a gente vai acabar buscando essas conexões. Então, volto a dizer, como é que a gente ajuda essas crianças? A solução que eu tenho até agora, né, que não gera ônus para ninguém, são os Merkabas ali, ativos Merkabas, e até onde for possível as equipes fazerem as intervenções, né, sem impacto negativo ou oneração para as pessoas que estão à volta, elas vão fazer. Mas para ser mais sério mesmo esse trabalho, eu preciso que alguém autorize isso, e geralmente é alguém da linha de ancestralidade que vem já também puxando alguma coisa. Porque eu insisto nessa questão de alguém autorizando. É curioso e engraçado até ao mesmo tempo, quando a gente atende, né, uma pessoa que depois ela fala, mas você falando agora, você deve ter escutado isso também, mas você falando agora desse jeito, eu tô me lembrando aqui que uma vez, aí começa. Uhum. Ou então a pessoa chega em casa e manda um textão no WhatsApp, manda um áudio de 20 minutos para explicar uma situação. E fala, poxa vida, como é que a gente lida com isso agora? Então não é tão simples. Eu falo sempre, Loirine, que não, eu estou procurando aqui a minha caneta, né? Não é uma varinha, né? Que a gente vai e resolve. Não tem como fazer isso. A nossa proposta, inclusive, aqui é trazer esse conhecimento, essa informação, para que as pessoas comecem a se nortear de um jeito diferente, para buscar a solução? Não, para construir uma conexão, porque a solução já existe. O que não tem é a conexão com isso, não tem essa conexão que gera esse equilíbrio. Né? A gente acha que se a gente olhar para cá e vir um ser aqui que consegue se materializar aqui, é o fim do mundo, né? Mas não é, gente, eles já estão aqui. Ledo engana as pessoas que acreditam que estão sozinhas, né? Até eu brinco, eu me sinto tão só. Eu falei, relaxa, você não está sozinho. Você só não está tendo a percepção, mas relaxa que ninguém está sozinho aqui não, Nunca tá? tá, né? Nunca tá. Não, de É, forma alguma. e aí, assim, isso é interessante porque, assim, a gente não, né, as pessoas não têm essa consciência, né? Como você falou, nem todas têm, nem todas vão ter. E para que a gente ajude, então, no caso, é a pessoa também buscar esse reto pensar, reto agir, reto Sim. viver, estudar, né? Desmistificar. Porque eu falo assim, eu tenho uma trajetória de 10 anos, eu vim de uma estrutura religiosa igual a você. Com 7 anos eu fui para o psiquiatra e fui, né? Vamos calar essa garota aí, porque ela está trazendo problema. E então, assim, é um caminho que a gente faz aqui, que a gente quer encurtar de alguma forma para vocês, né, que está aqui assistindo a gente e tal. Mas, assim, vão buscar, vão estudar, vão entender, vão desmistificar isso, né? E qual eu falo assim por experiência, qual é o caminho que mais me ajudou? Experienciando mesmo, né? Numa meditação, num processo. Eu fui uma pessoa, aqui eu vou falar, né? Vai ficar registrado. Eu já usei a ayahuasca, eu já usei a psilocibina, que foram coisas lá atrás que me ajudaram muito a chegar a esse caminho aqui. Hoje já, de repente, nem faça mais sentido, porque a gente está com outra visão, com outro processo, consegue Sim. acessar. Mas foram caminhos, como você falou lá, né? Do pessoal da Índia que faz, né? Então, assim, tem que buscar. Você só não pode aceitar que isso que vocês estão vivendo é só isso, não faz sentido, né? Sim, sim. Eu acho legal essa ideia da ayahuasca, que é muito curioso, né? Porque quando eu conheci a ayahuasca, por exemplo, a ideia que se tinha era o quê? Olha, você vai tomar o trem lá, o chá, e você vai desdobrar.
e você vai para o plano astral. Então, qual era a minha expectativa? A minha na época lá. Era o quê? Sair do corpo, contemplar o meu corpo físico aqui e acessar o plano astral como cordãozinho de Nossa, prata, sabe? Igual a gente vê nos desenhos aqui e tal, né? Que até no módulo 2 a gente vai mostrar isso lá, explicar um pouco. Era essa a percepção que eu tinha da viagem, ali, da força agindo. Então, beleza, quando o Sérgio vai para lá, quando o Sérgio toma então o negócio, passa pelo, eu vou contar porque é interessante isso, passa pelo processo ali, aquela cena, né? Olha, nossa, comigo não acontece nada. Falaram que ia acontecer um monte de coisa. Então eu ali, batendo os tambores lá, o pessoal eu ali. Quando vem um negócio, eu começo a vomitar que nem um doido, querer ir no banheiro, soltando a urina, quase que diarreia, aquela coisa toda, eu fiquei chocado, né? Mas aí depois, quando passa essa reação fisiológica, que a gente acessa realmente a estrutura, o que eu acessei? Automaticamente eu já acessei as naves. Eu já acessei os comandos, acessei comandantes, eu tive memória de quando a minha nave foi abatida, enfim. Então eu acessei aquilo que eu estava em ressonância. Eu não estava em ressonância com essa... Por mais que eu queria, que era um desejo, eu queria essa experiência mediúnica, vamos chamar assim também, de estar aqui e interagir com os espíritos aqui. Não, isso não era para mim. De alguma forma eu fui protegido, por assim dizer, e já fui lá para as estruturas que me ajudaram, sim, a estar aqui onde estou, fazendo o trabalho que eu faço, realizando o que eu realizo. Agora, hoje, por exemplo, as meditações que a gente faz, né, toda quinta-feira, os acessos que eu tenho são ultra, super, hiper, mega mais elevados do que aquelas experiências que eu tive. Agora, uma outra coisa que é interessante, que eu percebo, que eu percebia lá e até hoje, quando eu vejo alguém falando sobre isso, as pessoas querem ter o barato. Elas é. querem ter aquela. Elas querem, às vezes, quem é usuário, por exemplo, de um tóxico, né? Como a gente fala, Uhum. eles largam do tóxico e vão para a ayahuasca, porque lá eles também tem a brisa. Então, essa É, mas, conexão, né? Essa mas é muito conexão aí, né? interessante isso. Agora eu vou falar a minha experiência. Eu, quando Sim. comecei no ayahuasca, eu não tinha tanta conexão e, né, eu tinha um pouco de receio de algumas coisas aí, né? E eu tive muita limpeza física, mas eu tive muita consciência, vamos dizer assim, num processo, vamos dizer assim, de evolução pessoal, sabe? De você se Aham. perceber, de atitude, de comportamento, então, assim, no início, sem contar, assim, que toda vez era uma misericórdia do Senhor, né? Porque eu vomitava 200 mil vezes, então, assim, até a quinta geração vinha para fora, depois, então, a gente começava a acessar. E aí, depois que eu comecei a ter essas conexões, entender esse mundo espiritual, esse mundo aí, vamos dizer, das naves e tudo mais. Mas no início, para mim, foi muito importante me perceber. Então, também foi terapêutico para mim, sabe? Me olhar de fora, Claro. cara, Lori, você é assim, você é desse jeito e tal. E eu lembro que eu fazia altas constelações lá no processo, eu achava aquilo maravilhoso, né? Mas se falar assim, cara, você vai pela onda, ó, misericórdia, não tem condição de uma pessoa passar tanto mal para acessar isso, né? Mas Não, não. eu E é passo legal muito isso. mal. É legal, isso é a etapa, então foi importante. Hoje, o que nós estamos propondo para aquelas pessoas que quiserem, que, enfim, eu sempre digo, gente, nós não obrigamos nada a ninguém, estamos aqui livremente, né? É um serviço, né, que a gente está oferecendo aqui, junto com as nossas equipes, para quem está aqui, para o pessoal do Plano Astral que acessa, justamente de informação, porque a gente não tem tempo para ficar vivenciando tantas etapas que talvez podem nos Uhum, aprisionar ainda mais, é só sim, isso. Não é? Então, hoje a nossa proposta, a nossa intenção é o que? Olha, existem vários caminhos, e esse aqui nós estamos apresentando para vocês, que é um caminho, como eu chamo de despertar consciencial. Olha, você tem consciência disso, e você segue a tua jornada sem ninguém, sem guru, sem guia, é você fazendo o teu processo, não tem como. Eu falo para todos que vêm para mim, olha gente, não enche os patuá não. Pega a informação, vem para a consulta, aqui para a sessão, vem para o curso, pega o conteúdo e estuda, porque o Sérgio não tem condição de carregar ninguém nas costas, a Loirine não tem condição de carregar ninguém. Nós temos os nossos próprios processos para serem trabalhados. Então aqui eu já quero ir para um outro ponto sobre essa questão da mediunidade, benefícios, ah, né, e os isso. desafios. Então, que é a nossa deixa aqui. Uhum, Quando a gente vem para cá, no meu caso, vou falar do meu caso primeiro, que eu tenho propriedade para falar do meu só, né? Nós assumimos alguns contratos, tá, de trabalho mesmo aqui, que ao longo das encarnações nós nos perdemos e hoje nós estamos, né, resgatando essa conexão e voltando
para executar exatamente o trabalho que a gente tem que fazer junto à Operação Resgate. O que é a Operação Resgate? Despertar consciencial da massa. Não é de uma pessoa, não de duas. É o despertar consciencial da massa. Porque a massa despertando, nós elevamos o gradiente energético do planeta. Sem essa de que se 10 pessoas estiverem vibrando positivo, a coisa muda. Para com essa palhaçada aí que não é isso. Se fosse assim, já tinha mudado faz muito tempo. Ainda tem muita gente vibrando positivo e está esperando a volta de Jesus. Entendeu? Então não faz sentido esse negócio aí. Não é assim, a conta não fecha, né? Como diz o outro. Então o que acontece? Quando a gente vem, nós temos aí para resolver os nossos BOs, tá? A missão, o trabalho que a gente veio para fazer. Só que quando a gente desce aqui, eu falo sempre que a gente não lê as letrinhas miúdas dos contratos. Quando a gente desce, que a gente entra na barreira de frequência, isso é tolhido de nós, a memória, a lembrança. A gente tem que começar a lutar de acordo com o que está acontecendo nessa realidade aqui. A coisa fica muito desafiante, a gente vai se perdendo. E esquece por completo do que veio fazer. Um outro ponto é o quê? Nós assumimos também os contratos da nossa linha de ancestralidade, que estão vinculados com os nossos pais. E aí entra a constelação fazendo esse trabalho que limpa, limpa, limpa e nunca acaba. Porque você tem que limpar as estruturas do seu pai, as estruturas da sua mãe, que tem os avós, os bisavós, e blá, 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 toda aquela árvore bonita que a gente já está cansado de ver. Tá, como é que faz isso? Quais são os benefícios de uma mediunidade consciente, bem trabalhadinha, bonitinha, sem dogma, sem paradigma, sem blá blá blá, sem merchandising? Você alinha essa conexão através do ancoramento, das meditações com as tuas equipes e elas automaticamente passam a trabalhar os seus contratos. Por quê? Porque, na verdade, os seus contratos são os contratos deles também. Então, os benefícios de trabalhar a mediunidade, independente se eu vou incorporar, se vou ter clarividência, se vou atender alguém, mas simplesmente mediunidade como ponto de acesso ao plano extrafísico. Chama isso de intuição também, é a mesma coisa, ok? Você já começa a fazer, você já começa a ter resultado. Entendeu? Esse é, na minha opinião, um dos maiores benefícios. E aí quando a gente fala da intuição bem aguçada, ela fica assim, é maravilhoso, porque você fala, poxa vida, será que é verdade? No início você fica com medo, mas aí os indícios, né, os indicadores que vão surgindo, com o passar do tempo você fala, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E às vezes, no meu caso, às vezes eu controlo alguma informação justamente porque a pessoa não está preparada para receber. É só por isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Zap aqui, que eu tive uma coisa bem legal que aconteceu hoje, que eu vou ler aqui para falar exatamente disso aí. Aqui, ó. Ó, que intuição, tá vendo? Já estava ali, abriu na hora. O que acontece com essa questão dos benefícios? Então, os nossos trabalhos eles vão ficando mais pontuais. Então, a gente tem muito o trabalho da apometria, né, que é um trabalho maravilhoso, né? E, na minha opinião, assim, eu acho massa mesmo poder acessar esse campo dessa forma e o que a gente consegue fazer com isso. A gente faz os atendimentos nessa linha também. E teve uma pessoa que está já em quase fase terminal, Covid, né? Quando chega pra gente, ninguém chega na fase inicial, gente. Eu tenho uma pessoa que eu falei, olha, vamos cuidar desse agora no começo, em vez de cuidar no fim, dá uma chance para ele, né? Se puder ficar, a gente segura, senão já encaminha também. A pessoa até assusta quando eu falo assim. Mas é isso, a morte não existe, ela só vai viver melhor do que a gente no plano, né, astral. Tomara que seja melhor, é para isso que a gente está trabalhando aqui. E aí fui fazer um atendimento meio que às pressas, tal, né, que aconteceu. E quando fechou o atendimento, eu vou ler exatamente como está aqui. Tá? Eu estou com o computador aqui, eu vou ler exatamente como eu devolvi um feedback ali na hora que eu fechei a sessão, né, que era a apométrica, para exemplificar os benefícios da mediunidade consciente sendo trabalhada, tá bom? Então, eu fechei assim, olha, as equipes estão trabalhando com a pessoa, né, X, desde o momento que você me acionou, mas estou, nesse momento, eu coloquei a hora, fechando o atendimento aqui. O trabalho seguirá durante a noite. É uma situação bem complexa, porém faremos de tudo para mantê-lo bem, que era um homem. Caso não seja permitido, cuidaremos dele para que fique amparado no plano astral. Há um histórico de muita dor conectado a ele, que está sendo investigado junto ao Conselho Evolutivo Terrestre para acelerar as limpezas. Então ficou essa mensagem aqui, tem mais coisas, mas essa tá o recorte aqui por qual motivo? Isso faz uns 15 dias, 10 dias mais ou menos, e hoje a pessoa veio a óbito. Faz mais de 10 dias, 12 dias.
E aí ficou uma confusão danada, e aquilo tudo, e a pessoa hoje falou, olha, o fulano lá veio a óbito e tal. Eu falei, fica tranquilo, olha eu falando, tá? Como se fosse algo normal. Não, fica tranquilo que a gente vai lá no plano astral, já tá encaminhado lá, pode ficar em paz. Dura é a família e tal, mas que precisar da gente, a gente conforta também, bora lá. Aí a pessoa confirmou aqui embaixo, ela disse assim pra mim, acho que você já sabia, né? Aí eu só respondi, por isso que a mensagem tá aqui, porque eu fui lá, cacei essa mensagem e encaminhei pra pessoa. Já sabia. Só que você pode falar para a pessoa, olha, não adianta, caso perdido, deixa para lá que não vai dar. A gente já tinha essa intuição, entende? Então, essa mediunidade bem trabalhada, que é o caminho que eu estou fazendo, não estou falando que eu tenho isso, mas essa forma de trabalhar, essa forma de caminhar, nós vamos trazendo benefício para as pessoas. Então, de alguma forma, por ressonância, essa pessoa já sabia disso também, porque é um campo. E aí você é o que? É um facilitador para essa estrutura. E agora eu tenho convicto comigo que, por termos aberto esse campo dessa forma, esse equilíbrio da energia no plano físico para essa família que perdeu uma pessoa vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque alguém teve que dar esse avanço. Então, esse é um dos processos, porque dentro do trabalho que a gente faz, a gente precisa ter isso pronto. E um dos benefícios é esse. Para quem é terapeuta, para quem vai assistir ou está assistindo aqui, que fala, nossa, mas eu tenho um receio com relação à mediunidade, porque a religião e essa coisa toda que a gente fala, e tantas outras técnicas e estruturas que são apresentadas, gente, esse é um benefício maravilhoso, porque a gente não está sozinho aqui. Né? Assistam os filmes, leiam as histórias, nós não estamos, nós somos criações e criaturas descendentes de outras estruturas, né? Que estão aqui para estabelecer esse contato com a gente hoje, né? De um jeito bem mais tranquilo. Diga, Lorine. Tô bugando já aqui com tanta informação. Ai, Uma caramba. coisa assim que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, o que Ah, nós podemos acessar com a mediunidade? Porque para a gente ajudar mais um pouquinho as pessoas a desmistificar isso, né? O que nós sim. podemos acessar? Olha, para acessar qual é o nosso limite, né? O limite é a ressonância que a gente tem. Então, imagine que você tem capacidade hoje, competência, por exemplo, não capacidade, tem capacidade para muito mais, mas hoje você tem uma habilidade, uma competência que deixa você dirigir, por exemplo, um Fusca. E o teu sonho é dirigir uma Ferrari. Então, com a mediunidade, você vai acessar o Fusca, mas se você estudar e começar a buscar conexão com as suas equipes, eles vão te levar para a Ferrari, assim, naturalmente, porque é o sonho deles, tirar você do Fusca e ir para a Ferrari. O que eu estou dizendo aqui? Se a minha frequência ela é uma frequência que não é muito legal, uma frequência mais baixa, de repente eu acesso uma região umbralina no plano astral que não é tão legal. Aí eu trago dor, eu trago sofrimento para cá. Principalmente quando eu não faço uma proteção. Então, de repente eu faço um processo bonitinho, olha, eu começo a entender o que é um ancoramento, como que é a minha estrutura, quem é a minha equipe, como é que eu posso chamar esse povo, como é que eu posso convidar essas energias para estarem comigo de forma consciente, né? E com o passar do tempo a gente começa a sentir isso, né? Então eu começo a acessar esse plano mais sutil, que é muito legal. Então eu tenho, por exemplo, pessoas que acessam já estruturas a níveis de naves como Santa Esmeralda, como hospitais Santa Esmeralda, e tem lembrança disso. Eu tenho pessoas que já me relataram, eu tenho uma pessoa, né, que me relatou, por exemplo, estar já no plano astral, já até mesmo com um uniforme plasmado, sendo trabalhado e trabalhando. Então, quer dizer, o que eu posso acessar com a minha mediunidade? Vai ser a tua frequência. Vai ser a tua frequência. Você pode acessar mundos, estruturas intraterrenas, intraoceânicas, você pode acessar estruturas de naves, ou simplesmente você pode acessar algo muito parecido com o que nós chamamos de sonho. Entendeu? Às vezes você está assim, né, tranquilão durante o dia, mas você baixa um pouquinho a sua energia, você fala, nossa, eu acho que eu vou dormir, e de repente, nós sabemos muito bem o que é isso, né, Loirine? E você fala, caraca, foi uma fração de segundos, mas parece que eu estava em outro lugar, e começa a descrever o lugar. Fala, poxa vida, isso é a mediunidade também. Tá, eu posso fazer isso de forma consciente, eu posso provocar ou promover esse momento. Né? Por exemplo, no meu caso, é muito desafiante controlar isso se eu perder a linha quando estou fazendo um atendimento.
É muito desafiante, porque na maioria das vezes a pessoa chega, a gente alinha a equipe dela com a equipe que está trabalhando ali e já começa a chegar a informação e não para, porque há uma necessidade de trabalho, uma necessidade de cura naqueles processos, entende? Então o que, que eu posso acessar? Vai depender muito da frequência que você está emanando, mas você pode acessar essas estruturas, né, do plano astral. Tem pessoas já mais... que já estudam há mais tempo, por exemplo, que acessam registros acásticos. É um trabalho que eu tenho vontade de já fazer na hora que eu conseguir diminuir a minha rotina. Eu quero oferecer esse trabalho de forma específica, que é a gente entrar nos registros acásticos para quebra de contrato. Aqui nós vamos levar a equipe numa outra estrutura, junto com a Ordem Melquisedeque, Conselho Evolutivo, Estelar, Terrestre, fazer um alinhamento e ali a gente pega a pessoa, vai junto com a equipe para trabalhar registro acástico. Tá, quebra de contrato lá. Mas calma, é o corpo físico que vai? Não é, eu vou estar sentadinho, seja lá onde for, mas é a minha projeção, é a minha mediunidade sendo trabalhada. Sérgio, Ó, qual é a semelhança ou a diferença entre a mediunidade e a projeção? para ter uma projeção consciente, na minha opinião, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Senão Uhum. você vai assustar com quem você vai encontrar do outro lado. Uhum. É você ir para uma festa e falar, nossa, não conheço ninguém aqui, deixa eu ir embora desse lugar aqui, entendeu? Uhum. Entrar nesse campo, igual a gente está aqui, já é muito fácil. A gente começa a pensar e dali a pouco, se você tem uma projeção, lá você vai lembrar. Fala, olha, eu vi isso lá. Uhum. Entendeu? A Então, gente assim, tem as essa pessoas, consciência. elas, independente de elas ter consciência de que elas têm mediunidade, mas elas são médiums, né, de alguma forma, e a Sim. projeção é a mesma coisa. Então, são duas coisas que andam junto, é isso? Na minha concepção, sim. Uhum. Por que eu digo isso? Porque nós temos no nosso cérebro a glândula pineal, né? E a Uhum. nossa glândula pineal, ela é esse ponto de conexão com o plano extrafísico. É ela que faz essa ligação. E aí, à medida que você, por exemplo, ativa algumas estruturas e começa a descalcificar, por exemplo, a pineal, e você começa a ter consciência que tem uma anteninha aí no teu cérebro que faz essa ligação, isso começa a acontecer naturalmente. Né? Isso começa a acontecer. Os filmes, tá? Os filmes também eles ajudam muito nessa etapa. Às vezes sonha, assiste um filme X e à noite tem uma experiência correlata àquele filme. Entendeu? Então isso é uma projeção. E de certa forma você está utilizando a sua mediunidade. O que é, vou deixar de novo aqui, o que é complicado, na minha opinião, sempre na minha leitura, é o que? É você fechar a mediunidade à incorporação. Vidência, clarividência, dom de cura, por exemplo. Ah, aquela pessoa ela é médium de incorporação, ela recebe o Dr. Pedro, e o Dr. Pedro cura Deus e o mundo. Tá, não é só isso. Hoje nós não temos espaço, a gente não tem tempo para que todas as pessoas desenvolvam essas habilidades, entende? Hoje nós estamos buscando essa mediunidade para conectar com as nossas estruturas, para que a gente possa sair daqui, do planeta, sair pelo menos do holograma, né, e viver um pouco mais em paz, ter uma vida um pouco mais saudável, né? Não sei se eu consegui Uhum. Uhum. trazer um pouquinho aí. Uhum. O que É. mais? Meu Deus. Então, aqui eu tinha anotado algumas formas de que as pessoas podem acessar a mediunidade, né? Evidência, clarividência, claro Sim. olfativo, degustativo, claro auditivo. Agora, isso eu não sei se eu vou conseguir ler, não, né? Xenoglonia, que Nossa, nem sei o que é isso. fala em línguas e idiomas e outras línguas estranhas, e a psicografia, né? Tem mais Sim. alguma que você consegue falar aqui? Que assim, as Nossa, pessoas. eu nem sabia desses nomes todos que você leu aí. É, xeno... Esse eu não sei nem se pronuncia dessa forma, xenoglonia. Fala em línguas, idiomas e tudo mais, né? Então, Que é é meio só para complicado. caracterizar, né, essa questão da mediunidade, né? Mas basicamente é simples. É tudo muito Cara, simples. vou te falar uma coisa. Vou falar assim, uma coisa muito minha, muito pessoal, mesmo deixar registrado aqui. Se me perdoe se algumas pessoas se sentiram ofendidas aqui. A gente perde muito tempo categorizando algo que é tão simples, que só precisa ser desenvolvido. Quando eu fico categorizando, eu fico colocando algumas pessoas em pedestais. Isso é minha leitura, sabe? Ah, porque a pessoa é médium disso, a pessoa é médium daquilo. Para fazer isso tem que ter aquilo, tem que ter uma graduação Y, sabe? Eu não sei, na minha cabeça não cabe mais isso. Essa hierarquia e tudo mais. Não estou, olha, sem desrespeitar, é um ponto de vista pessoal meu. Então, de repente, tem tanta coisa que eu, por exemplo, não faço nem ideia.
Tá, mas a minha mediunidade, o que ela fez, por exemplo, quando eu soltei todas essas amarras, ela me colocou direto lá na estrutura onde eu precisava estar. Uhum. É essa a proposta que eu trago aqui. Olha, solta, sem mestre, sem guru, acalma o teu coração, acalma a tua mente, acalma a tua alma, fala, poxa vida, olha, quem está aqui comigo? Deixa eu entender isso, deixa eu buscar isso. Agora, se a pessoa ainda não consegue fazer isso, ela precisa fazer. Até eu fui taxado da outra vez quando eu falei disso, né? Você sabe, eu falei sobre, pô, você abre a internet, curso de mediunidade, curso disso, disso, aquilo. São tantas coisas que tem, eu falei, gente, não é bem por aí o caminho, né? Falaram que não concordaram com a minha ideia, com a minha opinião naquela época. Mas eu não falei mal do curso, eu estou falando que você tem que assumir a responsabilidade pelos seus processos. De repente eu vou ficar delegando para alguém algo que é meu. E aí eu conheço o Papa Curso, já ouviu esse termo, Papa Curso? Que Uhum. faz curso, e aí o próprio desenvolvimento da pessoa não acontece. Ela está Uhum. sempre buscando que vá, alguma coisa que vai acontecer para que ela possa se desenvolver. A nossa proposta aqui, olha, gente, o que a gente tem para oferecer é isso aqui. Olha, você não é daqui, você não nasceu, você não é uma sementinha que foi germinada aqui, você veio de outro lugar e nós vamos conectar você com esse outro lugar. Ok? Para fazer isso, você vai ativar a chama trina no teu coração, glândula pineal no teu cérebro. Gradualmente a gente vai desenvolvendo isso, né, através das meditações que a gente oferece de forma gratuita, tenho que deixar isso registrado aqui nas meditações, toda quinta-feira, de forma gratuita para que as pessoas que quiserem e puderem comecem a ativar os seus processos sozinhas. É só isso. E aí tá, damos a esse fenômeno de conexão o nome de, um dos nomes, mediunidade. Ó, que fácil. E aí, daí se eu vou ter de acordo com as minhas X encarnações, se eu vou ter uma facilidade para incorporar, se eu vou ter uma facilidade para escrever, para ler. Imagina esse nome que você disse de falar em várias línguas. Isso é bem complicado, porque vamos supor que eu recebo agora aqui uma entidade que fala alemão. Isso daí eu já pesquisei um pouco, tá? Essa entidade fala alemão. O que vai acontecer? Vai adiantar do que essa entidade falando alemão e ninguém entende alemão? Você tá entendendo? Ah, porque canaliza em alemão. Tá, mas e aí? Qual é a prática disso? Entende? Eu tenho um problema seríssimo que você sabe, que é uma cabocla, que eu tenho suporte lá, desse trabalho que eu falo no plano astral, lá do Chile, da Bolívia, lá aquela história toda, que é espanhol. Pô, eu tive que estudar espanhol, por quê, gente? Porque essas entidades, eles precisam de um acesso na rede neural para acessar os idiomas. Não é uma mágica. Ah, então a entidade vem e fala tudo sozinho. Isso é bem complexo, tá? É uma outra discussão. Então o que eu fiz? Eu fui estudar espanhol. Justamente para quê? Quando esse fenômeno acontecer, as pessoas que estiverem por perto, elas têm um mínimo de compreensão no que eu estou sendo, que eu estou transmitindo ali via incorporação ou canalização, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode deixar esse ponto, na minha opinião, sempre, como desmistificar mesmo, né? Não é diminuir, não é tirar a Sim. preciosidade do fenômeno, não é isso, mas É, calma, é muito mais simples do que você imagina. Eu gosto e daquelas de novo coisinhas. a gente entra naquela questão, né? É muito místico e aí muito complexo, as pessoas vão buscar e aí já, né, coisas, vira uma. Sabe uma coisa que eu acho assim, sem política, tira a política do lado, só vou pegar o personagem, né? Quando vê o presidente comendo pastel na feira. Lá. Aquele 1 milhão de segurança e o cara de camisa simples, calça quase rasgada, sapatinho ali, tênis, comendo pastel na feira. Pô, é o presidente da República. Para você chegar no cara, você vai ter que. Puxa vida, talvez nem chegue no cara. Mas o cara em si, ele tem uma essência simples. Estou falando da Uhum, pessoa, não estou falando da uhum, política, da estrutura, uhum, entende? Então, é uhum, mais ou menos isso, sabe? Na minha concepção. Olha, uhum. os hologramas que a gente vivencia aqui, que nós estamos inseridos, eles são tão fortes, tão realistas, que a gente acredita que aquilo acaba sendo uma verdade única e absoluta, sabe? E na minha concepção a gente pode fazer de uma forma diferente, entendeu? É, Respira, né? é. E aí, assim, eu vejo também muitas pessoas que se dizem médios, aqui de novo a gente não está julgando nem criticando, né? Acessando Sim, algumas coisas e trazendo também para as redes sociais, trazendo coisas assim de
E é complexo, né? Porque até que ponto aquilo é uma verdade, até que ponto aquilo é sério, até que ponto aquilo não é sério. Então, assim, acaba trazendo mais questões até complexas para o próprio assunto da mediunidade, né? Então, e aí eu falo assim, traz também aquela questão assim, cara, esse é o cara do babado porque ele acessa tal, 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 né? Você falou um pouco sobre a questão dos Merkabas, né? Isso a gente aprende aí no curso seu da harmonização quântica. Depois a gente vai deixar aqui, você, né, pode deixar aí também o seu Instagram, que já está no seu Instagram mesmo, para as pessoas procurar. Mas eu Sim. falo fisicamente, o que a gente pode fazer? Como é que poderíamos alinhar? Porque, como você falou, é um canal, eu preciso alinhar meu corpo para isso. Então, como que fisicamente? Eu falo assim, eu trabalho com reflexologia, acupuntura, mas assim, um yoga, uma meditação, uma alimentação, o que fisicamente a gente pode fazer para ficar mais, vamos dizer assim, mais limpo esse canal? Sim. Aí a gente pode entrar nos desafios, que é a proposta nossa aqui também, né? Dos benefícios que eu já falei, da gente ter essa intuição, ter essa galera com a gente, os desafios. Esse é um desafio. Como que a gente faz para manter isso alinhado? Primeiro de tudo são os pensamentos. Ponto. Por isso que eu falo tanto sobre essa questão de cuidar dos pensamentos e entender um pouquinho como é que a gente funciona, o que, que a gente está alimentando, porque o que você vai acessar é de acordo com o teu pensamento. É a tua linha, né? É a tua rede neural que vai fazer esse acesso aí. Se vai ter uma incorporação, se vai ter uma canalização, se vai ter uma projeção, é através da nossa rede neural. Eu preciso programar isso. Aí depois sim, tá, para eu programar melhor isso, então eu vou ter uma alimentação um pouco mais tranquila, vou diminuir, olha, eu não vou beber tanto, eu não vou mais comer tanto, eu vou segurar um pouquinho, vou praticar atividade física, eu vou cuidar, eu preciso ter uma vida mais saudável para poder ter esses benefícios. Aí começa o meu comprometimento. Naturalmente, instintivamente, eu mudo a minha forma de pensar, trabalho os meus pensamentos. Começo, tá, mas como que eu trabalho os pensamentos? Vamos falar de como fazer isso. O que é que você tem alimentado? A pessoa assiste filme de terror a noite inteira e vai dormir. Meu, vai ter pesadelo, vai estar acessando regiões densas correlatas àquilo. Ah, a pessoa está assistindo um filme de romance que chora pra caramba. Por ressonância, vai acessar contratos daquela estrutura também. Então, o que, que a gente sugere? Olha, tem dia que você não é de ferro, né? Você fica assistindo televisão, dorme ali e vai dormir com aquela frequência. Então, a ideia e a sugestão é que você faça uma seleção do que você tem experimentado. Ah, mas isso não tem nada a ver. Olha, é só uma sugestão. Fica jogando o jogo que mata, 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 mata e mata mais um pouco. E depois quer acessar uma nave, por exemplo, com uma cidade orbital como Aruanda e ter aula nos templos dos 22 raios, por exemplo. Esquece, não vai acontecer isso. Então, como cuidar disso? Que para mim é um desafio muito grande, é manter essa questão dos pensamentos. Né? Eu acho que um dos maiores desafios é esse. O que é que você está alimentando? Como é que você está estruturando isso? Então, não tem eu vou falar de novo, não é uma varinha que a gente vai botar aqui, não tem uma mágica, mas é um processo de construção mesmo que a gente vai desenvolvendo. Né? Eu até ontem na meditação eu trouxe um ponto lá que eu vou deixar aqui também, que é essa questão da inteligência emocional que a gente fala tanto hoje no meio corporativo, das pessoas que não aguentam, das pessoas que estão se perdendo, por quê? São pessoas extremamente inteligentes, cognitivamente falando, mas que, quando vem para a questão emocional, que é cuidar dos seus processos internos, gerenciar ou administrar as suas emoções, o trato nos relacionamentos, né, a questão da empatia, as pessoas se perdem por completo aí. Daí você pega uma pessoa que se perde por completo nesses processos, acaba tendo umas relações na vida civil, como a gente diz, né, totalmente desgastante. Aí você vem, por exemplo, para um trabalho de mediunidade, o que você vai oferecer ali? Entendeu? Então, deixo aí deixo no ar essa interrogação, que já é o gancho da última live nossa também, né? O que você oferece na hora da terapia? O que você está vestindo, a máscara, ou o que você tem como essência? Então, essa é uma bandeira que eu defendo muito. E as pessoas que me conhecem, você me conhece, né, mais próximo aqui, eu brigo muito por isso, porque, olha, eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui, ou se vocês forem no curso, é desse mesmo modelo aqui, às vezes está mais feio, está mais bonitinho, depende do humor, né? E acabou. O assunto é o mesmo, as brincadeiras são as mesmas, as piadas são as mesmas, tem uma frequência que já está estabelecida. Por quê? Porque eu não posso me trair.
O lugar de onde eu vim eu já conheço, eu não quero voltar, eu quero deixar aquilo lá como parte da experiência. Então, eu preciso seguir para um ponto diferente. E é aí que entra essa questão de cuidar dos pensamentos. E aí depois vem o que eu alimento a minha mente, né? Aí depois que eu alimento o meu corpo, que não é tão simples assim, né? E deixo aqui, eu não sou o cara que, o cara não come glúten, o cara não come mais gordura, o cara faz isso. Não, eu não sou, eu não tenho condições ainda de fazer isso. A minha vida, o meu ritmo, ele ainda não me proporcionou isso. Estou trabalhando para, mas ainda não dá. Porém, os meus pensamentos, eles já estão bem alinhadinhos e a gente já consegue, né, desenvolver alguns trabalhos nesse sentido aqui. E, Lore, sabe o que é legal falar? Que não tem mágica. Não tem Então, essas pessoas que botam aí que, olha, 10 dias para fazer isso, 5 para fazer aquilo, venha viver com a gente e bota aquela cara de paisagem. Hoje eu passei na praia aqui de manhã, fui levar o Theo para passear, né, e vendo o pessoal fazendo yoga. Eu fiquei olhando aquilo um pouquinho ali, contemplando. A pessoa, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, entendeu? Pessoa totalmente fechada, como a gente lê o campo, né? Não tem como, é inevitável. Isso eu parei um pouquinho e fiquei só observando. As pessoas no colchonete se matando para fazer todo aquele contorcionismo, porque eu não faço ideia de como faz aquilo, não consigo, nunca estudei aquilo. E a pessoa que está passando, sabe, emanando uma outra coisa. Eu falo, caramba, isso não está certo. A pessoa que está lá recebendo aquilo, que veio buscar aquilo, ela quer algo mais. Ela quer algo mais, né? E aqui deixo também, sabe, Loirine, até a minha percepção, né? Quantas vezes, né? Você sabe disso, você vem para a clínica hoje? Não, desmarca. Ó, não vai ser legal esse momento aqui, não dá para fazer, por quê? Porque vai comprometer outras coisas, a gente ter essa maturidade, né? Por quê? Porque no meu processo, dentro do que eu faço, tudo é mediunidade, eu acesso tudo via mediunidade, tudo via canalização. Então, se eu não cuido desse passo a passo, desse jeito, né? Olha, vigiando os pensamentos, entendendo os sinais, né? Os indicadores que chegam para mim, eu vou comprometer o processo. Então, como cuidar? Eu acho que o ponto principal seria isso. Ó, o que você tem alimentado aí? Como você tem alimentado a sua mente? Acho que a gente podia partir por essa eu linha aí, falo né? assim, para gente que já está nesse caminho, né, há mais tempo, até a gente consegue alinhar mais essa questão de o que alimentar e tal. Para as pessoas que estão chegando aqui, a gente tem que ensinar e elas têm que buscar isso, né? Perfeito, Porque às perfeito. vezes são coisas mais. Fala assim, a pessoa ainda vê, aqui a gente não está contra nenhuma TV, nem nada, mas tipo assim, às vezes a pessoa ainda está vendo uma novela, às vezes a pessoa ainda está. Sim, Então, assim, sim. isso, e assim, é uma questão de aprender e um dia de cada vez e tal. Hoje eu estou 10 anos, você está 20 anos no processo, a gente já tem uma consciência, já virou um hábito Sim, isso, né? Eu isso, levanto, eu vou isso. fazer um exercício, já sei da minha alimentação, já sei que tem que fazer um ancoramento, já me organizo para um trabalho, já, né, a gente chega sabe, já tem todo um processo. Para quem está aqui vendo a gente, provavelmente são pessoas que estão buscando isso também, vão seguir até um exemplo, né? De repente a gente Sim, trazer isso como exemplo. Mas vai ter pessoas que não vão querer fazer isso e que não vão fazer isso, que estão com a mediunidade muito aflorada e estão bagunçando a vida. Como é também viver com essas pessoas? Porque eu vou falar, de repente, dentro da nossa própria casa. A gente já falou disso em outra live, sobre questão de parentes, sobre questão de tudo, né? Mas como é que a gente alinha isso? Como é que a gente convive? Como é que a gente não obriga, não impõe? Né? Porque, cara, quando você vem para esse mundo, eu falo, ele é um mundo que você vai construir que ele é solitário. Eu tenho a minha particularidade, você tem a sua. No final da linha, cada um vai chegar do seu jeito, né? Então, como você fala, não adianta a gente se ancorar em pessoas e tal. Aqui aprendizado é tudo, mas cada um tem o seu caminho, bicho. Não dá. exato. Esse é um ponto importante de como conviver com as pessoas, né? Naturalmente, dentro da nossa própria casa, quando a gente entra numa egrégora com essa responsabilidade, como eu falo, as próprias equipes começam a fazer os ajustes, sabe? Isso é muito importante. O primeiro ponto que eu acho para essa convivência acontecer de forma saudável é o quê? Sem julgamento. Uhum. Tem julgamento. Se você descobriu, se para você está confortável assim, né? Não tô falando você, Loirine, tô falando a pessoa, né, que Não, sim. descobriu. E isso está confortável, ok. Agora, exigir isso do outro, aí é problema. Né? Até eu acho que nós comentamos isso na outra live, olha, não lembro, mas é exatamente o ponto assim, olha, se você tá legal, se para você tá bem, mas o teu comportamento prova o contrário, esquece, você não vai convencer ninguém de que esse caminho que você está fazendo é um caminho interessante.
Você vai ter os deslizes também, então relaxa. Para convencer alguém, para querer obrigar alguém a entrar no teu caminho, você precisa primeiro, no primeiro nível, é dar o exemplo. Ponto. Falar é o último passo. Agora, aceitar as outras pessoas, nós precisamos trabalhar isso em nós também. Porque o que é que, por ressonância, nós estamos atraindo que está tirando a nossa paz, que está tirando o nosso sossego? Eu falo porque eu tenho isso também. E quando isso acontece, eu falo, caramba, o que é que eu fiz que eu botei essa conexão ali? Então, as pessoas que querem trabalhar, ok. As pessoas que não querem trabalhar, eu não tenho que trabalhar essas pessoas, eu tenho que trabalhar em mim. Olha, tá difícil, tá desgastante, tá, tudo bem, mas vamos trabalhar e fortalecer aí. Entre os Merkabas e entre as equipes, o ancoramento e as meditações que a gente oferece aqui. Um outro ponto que é legal, que nesse caso precisa ser trazido aqui para a pauta. Ontem eu recebi um feedback depois da meditação que eu consegui ouvir um áudio, né, de uma cliente que eu fiquei assim encantado. Fui encantado. Nós falamos tanta coisa no atendimento, foi um atendimento online, e ali conversamos e o final, o fechamento, acabou a bateria do celular dela e eu não consegui fechar o atendimento. Fechei apometricamente à noite depois. E falamos N coisas. Imagina o Sérgio falando, e canalizando, e trazendo, e ajustando. E aí ela me disse assim, de tudo aquilo que falou, ela resumiu tudo na situação, na questão que ela precisava alinhar um pouco, equalizar. Ela disse assim, meu amigo, o óbvio precisa ser dito. Uhum. Eu fiquei tão feliz, porque às vezes essas frases vêm surgindo durante os diálogos, né? Eu falo, cara, para de falar isso é coisa lá de 10, 15 anos atrás. Não, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a pessoa está assistindo aquele programa, aquela porcaria, que é um lixo tóxico que está entrando na casa dela, mas não tem ninguém para falar assim, cara, você já pensou em assistir outra coisa e ver um outro programa? Não, mas a pessoa fala, seu burro, seu idiota, você não faz ideia da porcaria que tá... Entende? Então, o jeito de fazer isso, olha, o óbvio precisa ser dito. Vamos entender uma linguagem, vamos fazer um jeito suave aí para quê? Para que a pessoa veja a importância em mudar aquele comportamento, né? Pegando essa ideia de quando a gente tem alguém dentro de casa que tem essa mediunidade, que tem essa estrutura toda aí, né? Para trabalhar. Então, primeiro, é o nosso comportamento, é a forma com que a gente faz, já que nós somos o dono da verdade até então, ok? Que a gente tem a informação, né? E eu acho que quando a gente começa a desenvolver esse caminho aí e ter essa conexão maior com a equipe, a gente tem muita proteção também, tem muito aprendizado, né? Então a gente precisa confiar um pouco nisso e não trazer de novo querer ser dono da razão, né? Como você falou. Porque isso que vão pensar assim, quem são as pessoas que estão vendo isso aqui? O mundo precisa saber disso, mas é isso. Então a gente está nesse passinho de formiguinha para mostrar às pessoas, cara, né? Tem jeito de ajustar isso. E vamos jogar uma bomba em nós dois? Em nós dois? A Georgia botou aqui, o óbvio precisa ser dito. Vamos botar uma bomba para mim e para você aqui. Se a gente está falando disso aqui, para quem serve primeiro? Pra gente. É para nós. Então, assim, gente, sem falsa humildade, isso é hipocrisia. Nós estamos aqui porque nós somos os primeiros a ser relembrados disso. E tá tudo bem. Não tem perfeição aqui. Eu acho que toda live a gente fala isso, né? Nós não estamos aqui falando, olha, somos os perfeitos e vocês... Não é isso. A ideia é que nós estamos construindo juntos uma egrégora, uma frequência, para aquelas pessoas que quiserem se sentirem confortáveis e quiserem ajustar esses pontos, tem informação aí. É só isso, porque não é tão simples lidar com a mediunidade, principalmente quando não se tem uma escola, quando não se sabe o que fazer. Eu tenho né, clientes que eu atendo que nós fizemos uma interrupção no processo mediúnico. Porque estava tendo um acoplamento ali que a pessoa nem sabia que era isso, e vai no médico, o médico dá remédio para tomar 500, toma isso, toma aquele outro, e continua acontecendo o processo. Então, é para essas pessoas que a gente está aqui. Para essas pessoas que sentem ressonância, que sentem conexão, falam, poxa vida, isso aqui tem um fundo de verdade que para mim faz sentido. E bora lá caminhar com a gente aqui, né? Se as pessoas convivessem com a gente, né? O que a gente passa numa semana, num mês, né? Pelo amor de Deus, às vezes eu brinco com você, né? Você sabe disso. Meu Deus, isso não vai parar. É assim mesmo. E a resposta? Fala a resposta. Fala a resposta. Se você quiser, a resposta que eu dou para você. Isso aí. Como que eu falo? Você fala assim, se quiser, você pode parar, né? Mas o jogo é esse. Isso não é para menino, não, né? Não é, separa os homens dos meninos. Olha, e digo uma outra coisa. Se a gente entra no jogo
sem saber que é um jogo, a gente acha que aquilo é verdade e sofre no processo. Se a gente entra no jogo sabendo que é um jogo, você pode levantar a mãozinha e falar pro técnico, ó, tempo, preciso, troca É, aí. então, Depois você volta, entende? É um jogo, gente, é um jogo. e é Entender isso é muito puxado legal. e é cada consciência, é cada processo e a gente sente cada vez mais assim, eu falo assim, um senso de responsabilidade, porque foi desafiador para a gente e ainda é, né? Então esse é o Sim, objetivo do trabalho e segue o fluxo, né? Mas é sim, isso. sim. E assim, benefícios, né? A intenção, o legal nosso é quando as pessoas não lembram, né? Algumas vezes eu lembro dos encontros no plano astral, e a gente vê as pessoas estudando lá. Alguns eu vejo aqui, às vezes eu até comento, porque a pessoa vem falar para mim, olha, sonhei essa noite com tal situação. Eu rio, às vezes, falo, poxa vida, ó, já está conectando, já está seguindo. Então, para mim, isso é muito legal e fico literalmente confortável com isso, sabe? De saber que, de alguma forma, algumas pessoas que estavam lá jogadas no oceano, no meio do nada, hoje já estão à margem, já estão contemplando a ilha, daqui a pouco elas conseguem avançar na ilha e já percebe que não era uma ilha e que o oceano era o holograma e a ilha sempre estava ali, sabe? Vai ampliando essa visão. É essa a nossa ideia aqui. E é libertador. Eu falo assim que cada dia é uma conexão e é um entendimento. E às vezes até me Sim. questiono onde que eu estava, onde que a gente estava, né? A gente estava dormindo cego, né? Porque No holograma, né? Dentro no da linha holograma da cadeia e tá holográfica. tudo bem. E agora nós estamos aí num outro momento, numa outra etapa, né? Deixo aqui, né, o convite para as pessoas que querem participar desses movimentos, né, que querem se aproximar, chega, né, vem para uma sessão, vem para um atendimento, seja comigo, seja com a Loirine, vai participar da constelação, né? Amanhã a gente tem constelação, e vamos ter lá, né, um movimento onde nós vamos entrar um pouquinho com outras informações no campo da constelação, já para que aquelas pessoas tenham ali um pouco mais de sustentabilidade no seu processo, né, das quebras de contrato que acontece ali na constelação, que é os alinhamentos, os ajustes, para que como a gente fala da cebola, tira uma casca da cebola, você vai enxergar outra, é natural isso. A hora que a pessoa enxergar, ela não se assuste, ela consiga levar aquilo com mais leveza, também entendendo os processos, né, essa é a ideia. Então essa é a nossa proposta, deixar a vida É, mais leve. Enquanto estivermos encarnados aqui, nós somos mestres, só que não sabemos. Precisamos então voltar a fazer essa conexão. A mediunidade, ela é a porta de entrada para essa conexão, entender os seus benefícios e saber que para isso você vai ter desafios, né? E se você tiver com responsabilidade, com seriedade nesse processo, você vai ter uma vida legal. Tá? Independente dos seus tropeços e tudo mais, vai ser legal, né? A nossa equipe é de luz, não tem como dar errado. Se tiver dando errado é porque alguma coisa está fora da casinha, entende? então, assim, um recado que eu falo assim, você não tem problema não, você só precisa entender, porque a gente teme o que não conhece, então busque conhecer. Simples assim, Perfeito, tá? perfeito. Tem uma, já que você disse essas frases de efeito, né? Mas tem uma que eu usei na semana passada que voltou pro meu radar no curso, acho de sábado, de domingo, não lembro. Até mandar um abraço pro pessoal de Apucarana, não sei se tem alguém aqui de Apucarana com a gente, né? Semana lá é uma semana ímpar, né? Marineusa e Companhia Limitada, né? Os atendimentos e o curso no sábado, módulo 1, curso no domingo, módulo 2, e ali, nossa, mas é muito difícil fazer isso, né? E eu lembrei de uma frase lá da PNL, da época da PNL, né? Olha, o difícil é o fácil que não foi aprendido ainda. Olha que É, coisa bonita. Olha só, falando de coisa bonita. tá aqui, pronto. Gente, esse gato tá com 6 quilos, eu não consigo nem segurar ele, 6,5 kg. Você tá Olha ouvindo? só. Ele Sim, tá ouvindo. claro, tô Tem ouvindo e mais tô dois vendo. aí, todos pretos aqui esperando, Uhum. ouvindo você. Eles vêm e deitam aqui no chão. Hoje eu Eles não prendi estão eles. estudando. Estão estudando, deixa eles aí, né? Estão estudando. Loirine, você viu a hora já? Tô de olho Não, no não relógio vi. ali, já são quase 10 para 7. Meu Deus Acho do que a gente já céu. pode Então amanhã a encerrar gente mais tem um momento. constelação e domingo nós Isso temos o aí, módulo 2. Então, assim, isso aí. quem tiver interesse também de fazer a harmonização quântica, deixa contato no direct, chama a gente, né? Porque a gente está já reservando os nomes para o próximo, para avisar vocês, porque a gente não tem a data ainda do próximo mas vamos Nossa, alinhar isso essa cobrar semana, ao né? vivo assim, cobrar ao vivo é tão deselegante, Loirine. É, Mas deixa eu te falar aqui. Olha, a gente vai ter módulo 1, a gente precisa marcar essa data do módulo 1 de novo, né, para o segundo sim. semestre, agora a gente vai ter. Uhum. A apometria, a gente vai fazer a primeira turma
deixa Isso, eu explicar apometria. isso, né? Agora são 2 semanas, vai ser EAD e online, EAD não, online, né? Tudo remoto, nós vamos fazer, vai ser bem legal. São 6 dias, mas são 2 horas por dia, justamente para favorecer e facilitar a vida das pessoas. Começa Preço quando, sério? é o mesmo valor do curso que a gente faz em um dia só de 6 horas. Aí algumas pessoas, nossa, mas isso é injusto com você. Eu falo, não, gente, o trabalho é meu. Existe um preço que não fui eu quem colocou esse preço nos meus cursos. Tem toda uma estrutura por trás aí olhando isso. E a ideia é trazer informação, é trazer conteúdo. Eu estou finalizando aqui a apostila, a revisão e tudo mais. Eu estou encantado com a riqueza que vem de conteúdo. Então, a gente tem a apometria para oferecer para vocês. A apometria ela vai trabalhar N pontos, N questões, que ela não é vinculada com os cursos. Se você faz o módulo 1, faz o módulo 2, você vai voar na apometria. Mas se você não fez, a apometria vai te ensinar a correr, pelo menos, porque andando você já está. Vai chegar para a apometria e você vai começar a correr aí. Então, essa é a ideia. A apometria é 7, 8, 9, depois eu acho que é 14, 15, 16, que é na outra semana, não tenho certeza aí. Você vai E fazer via Zoom? Como é que vai não, ser? vai ser pelo Google Meet, que é uma Pelo Google plataforma Meet? gratuita que as pessoas já utilizam, até quem não utiliza, dá uma olhadinha lá, porque eu uso o dia todo essas plataformas. O Google Meet é do Google, né? E uso Uhum, também a plataforma do Outlook da Microsoft, que é o uhum. Teams. São plataformas gratuitas que têm funcionado super bem. Eu vou experimentar por aí primeiro, tá? E começa que Justamente, hora, só para justamente alinhar? por essa questão do custo aí. Então, como tudo é um custo baixíssimo, então a gente tem a plataforma gratuita, eu vou fazer isso também, tá? O curso vai ser Então, das 8 às 10, das 20 às das 8 às 22 10. horas. Isso, dá Dá para tempo de todo chegar mundo em se organizar. casa, né, tomar um banhozinho, fazer um lanchinho, e a gente fica, termina o curso, a gente vai terminar já nesse clima de meditação com os Merkabas, vai ter uma noite tranquila. E a sugestão do curso ser nesse horário é justamente porque à noite as aulas continuam no plano astral. Tem todo um jogo aí para quem participar. Depois a gente vai definir o módulo 1 de novo para o segundo semestre e para fazer o módulo 2 precisa do módulo 1, senão a pessoa não Uhum. tem Não, estômago, não vai entender a linguagem aí. Você vai ver domingo essa loucura que e tem virou o pessoas módulo que ainda 2. estão processando o módulo 1, né? Porque ele realmente é uma conexão forte, tá? Para quem nunca fez, tem interesse, também é uma É, coisa muito legal. Eu falo assim, curtar caminho de novo, né? sim, e o legal, cara, é assim, o módulo 1 ele abre você, ele põe você na escola. E É. tem pessoas que acham que estão lá no ensino médio, a hora que entra está no Fundamental 1 ainda. E tem que respeitar o processo. Não adianta. Não adianta. Eu como um vendedor, sou péssimo, porque não, fez o módulo 1, vai para o módulo 2, gente. Não adianta, não vai aproveitar nada. Tem que falar assim, ó, estou pronto para o módulo 2, eu vou para o módulo 2, eu quero o módulo 2, aí dá tudo certo, do mais não dá. E assim, é uma escola, tem outras escolas por aí, mas a nossa aqui, a gente tem esses trabalhos da clínica, do consultório que a gente faz, e tem os trabalhos dos cursos aí, que é entregar a chave para a pessoa e para ela caminhar sozinha, né? Para ela seguir o seu destino, a sua jornada aí. Isso aí. Você vai deixar salvo? Depois baixamos para o Sim, vou YouTube? deixar salvo, mesmo esquema. Eu vou deixar salvo aqui, depois a gente baixa e bota lá no YouTube. Eu preciso botar no meu canal também, mas não deu tempo ainda, tá? Tô numa loucura aqui. Pessoal, quero agradecer vocês, agradecer a Loirine mais uma vez por ter conseguido aí abrir um espaçozinho aí na agenda, reservar esse horário para a gente bater esse papo na sexta-feira. Tô vendo o Wilderson aqui, ele botou aqui, ó, eu vou fazer, já estou ansioso. Eu não sei o que ele vai fazer. Será que é a apometria ou é o módulo 2? O módulo É, 2 ele não vem, né? Ele apometria. tem Isso, compromisso, ele né? não vai Apometria. conseguir vir. É, olha só, o que é legal falar também é que nós vamos organizar o. Me ajuda aqui, tá? Se eu falar besteira, você me corrige. O módulo 1 lá em Santa Maria, é isso Vamos. mesmo? Uhum. Nós vamos organizar lá também. Então vai ter. Eu estou devendo essas datas, então, para o Wilderson, porque a gente tem que alinhar com a constelação. Tão deselegante cobrar ao vivo assim. Esse é muito rápido, ó, toma lá da cá, né? Eu não posso ficar com essa energia para mim. Hoje é sexta-feira, quero descansar um pouquinho. Gente, um beijo no coração de vocês, Beijo no todos vocês que coração. estiveram aqui ao vivo, vocês que vão assistir depois também. Sejam bem-vindos a esse mundo de trazer consciência para os nossos processos, entendimento na nossa jornada e aquilo que é fenômeno, a gente aprender a identificar alguns aspectos aí, isso é muito rico, como a Loirine sempre diz, é libertador. É libertador você poder falar assim, caramba, agora sou eu que estou dirigindo o meu carro na velocidade que eu acho que é importante, não tenho mais aquele sentimento, aquele peso de responsabilidade para com outras estruturas, agora sou eu e eu mesmo. Então é essa a nossa intenção com essas lives, com essas conversas e E com os daqui 15 cafés da dias, Loirine. daqui 15 dias aqui, né?
Daqui 15 dias, lá no perfil da Isso, Lori, a isso. gente se encontra novamente, aí vocês vão deixando aí nos comentários. Eu confesso que eu sou muito ruim, gente, de ficar vendo aqui, mas fala com a Loirine, olha, vamos falar sobre isso, aborda mais tal assunto. Eu tenho uma linguagem muito técnica dos pontos por onde eu observo, então de repente a Loirine me puxa, sabe? Ela fala, não, vamos falar disso porque isso é importante aqui e agora. Eu quero falar de nave, de coisa toda, né? Então a gente traz essas questões que são mais pertinentes ao nosso desenvolvimento no plano físico primeiro, fazer esses alinhamentos aqui para que depois a gente faça as conexões do plano astral. Depois, não tem pressa para isso. Primeiro é o bem-estar, a emanar uma energia bacana. Né? Show? Show. Beijo. Gente, um beijo, Gratidão obrigado, a viu? Bom final de todos. semana para vocês. Tchau, Para Loirine. nós, né? Tchau, até amanhã. Até amanhã para quem Até. vai da constelação e para quem é do curso até domingo. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.